meu Salvador, meu castelo forte Ele é. És meu refúgio e segurança, nele firme estou. No Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. A minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é. És meu refúgio e segurança, nele firme estou. No Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Oh, yeah, 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 yeah. 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 Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Só os homens. Em Ti. Cadê os homens? Só as mulheres. Glória a Deus. Quem será contra mim? Confiarei. Glórias. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade, Espírito Santo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam. A igreja pode adorar, as bocas se abrem pra dizer que tu és o, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. pra dizer. Os reinos se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrem, e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A igreja pode adorar o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. oh aleluias. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja
igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias. Aleluias. Nós venhamos adorar o Senhor, independente das circunstâncias, independente do que tem acontecido em nossas vidas. Que nós venhamos adorar o Senhor todos os dias, porque Ele é eterno, porque Ele é imutável, porque Ele é perfeito. E Ele não vai mudar conforme as circunstâncias, Ele não vai fechar portas porque o ser humano quer, mas Ele faz porque Ele é Deus, Ele faz porque Ele é perfeito e a tua vontade permanece. Nós não mudamos o Senhor, é Ele que me muda, é Ele que nos muda todos os dias. Creia nisso. Se não aconteceu, é porque não é a vontade do Senhor. Ah, mas eu tenho buscado, mas não é a vontade de Deus. Ah, mas eu tenho orado. Ore para que o Senhor diga para você, revele para você a vontade dEle. Porque Ele não vai fazer a nossa vontade, Ele vai fazer o que é melhor para nós. E é o único que conhece, o único que sabe o que é melhor para nós. É o Senhor Deus. E Ele não vai mudar conforme as circunstâncias. Aprenda isso. Ele não muda porque Ele é Deus. Ele é perfeito. Ninguém criou Deus, porque Ele é o ser criador. Ele, em sua perfeição, decide criar o ser humano para ter relacionamento. Não porque o ser humano tem poder de mudar a Deus, mas porque Deus tem poder de mudar o ser humano. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
a doença vier. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não, Ele permanece sendo o mesmo. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus quiser, se não quiser, Ele é Deus. Se a porta, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, independente das circunstâncias, Ele permanecerá o mesmo. Não ore porque você vai conseguir mudar algo que Deus te revelou, mas ore porque Deus vai mudar o seu coração. Busque porque Deus quebranta e Deus ainda transforma o coração do homem. Em nome de Jesus, nós te entregamos o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco nesse momento, que o Senhor venha transformar. Que nós não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas que nós venhamos sair renovados e transformados pelo Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Boa noite, igreja. Paz, Senhor, todo mundo feliz com Jesus? Abra suas Bíblias lá no livro de Marcos. Mateus, Marcos. Segundo o Evangelho, escreveu São Marcos. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Podemos ler? Vamos ler do versos capítulo 5. Vou ler do verso do 1 ao 6 e depois nós pulamos lá para o final, tá bom? Isso, capítulo 5. Está escrito assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro. Nem mesmo com a cadeia alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões, e as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros,
e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vamos pular lá para o versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava ali o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe que vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhe tudo o que o Senhor tinha fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos, né, se admiravam. Amém? Pai querido, eu me coloco diante do Senhor como instrumento nessa noite. Peço ao Senhor, ó Deus, que me use. E que nesse momento, ó Deus, o Espírito Santo de Deus possa tocar em cada pessoa que se encontra aqui, quebrando, ó Deus, todo jugo, trazendo, ó Pai, libertação. Que através da Tua palavra, Pai, haja cura, haja libertação. Que todos, ó Deus, que entraram nesse lugar aqui, ó Pai, saia daqui diferenciado. Aqueles que entraram aqui angustiado, que saia daqui alegria, cheio de alegria. Que aqueles que entraram aqui, ó Deus, depressivo, estressado, que saiam, ó Deus, desse lugar cheio da paz do Senhor, em nome de Jesus. Que as mentes deles agora, Pai, os ouvidos, em nome de Jesus, sejam abertos para compreender a palavra do Senhor. E que eles sejam, ó Deus, cheio da fé do Senhor, através da palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Deus quer operar um milagre na sua vida. Deus vai operar um milagre na sua vida. Você crê nisso? A palavra aqui é de bênção. Só tomar posse do que o Espírito Santo me direcionar aqui no nome de Jesus. Amém? Aqui, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus, depois de ter orado, feito a multiplicação de pão, entrou no barco e estava atravessando o mar de Genezaré para chegar à cidade dos Gadarenos. Mas o texto vai narrar um tempinho antes, que quando Jesus estava no barco indo para a cidade dos Gadarenos, para Gadara, a Bíblia fala que veio uma tempestade naquele momento e começou a assolar aquele barco. E Jesus dormia, mas os discípulos ficaram preocupados com aquela situação. E de repente alguém foi lá, acordou o Senhor levantou as mãos e repreendeu aquela ventaval e tudo cessou. Aqui, irmãos, é que eu e você precisamos aprender. Toda vez que Deus vai operar algo na sua vida, toda vez que Deus vai fazer algo abençoado na sua vida, a primeira coisa que vem é Satanás se levantando contra você, causando tempestade, levantando contra você para você esmurecer e para você parar. E a palavra de Deus para você nessa noite é: não pare, não olhe para a tempestade, porque o barco pode balançar, o barco pode trincar, mas Jesus está nele com você. Entenda que você não está sozinho nessa situação. Há um Deus que é poderoso e que tem todo o poder e que está com você nessa situação. Você pode estar passando por um momento agora, mas você não vai lutar sozinho. Você não está sozinho. Não olhe para a tempestade. Jesus ia fazer uma grande obra na cidade de Gadara. O que as legiões lá de Gadara fez? Enviaram um vendaval para destruir aquele barco. E Jesus não chegar em Gadara. Mas Deus é maior, Deus é o Deus que dá o livramento. Você pode contar com o livramento do Senhor. Você pode contar com a proteção do Senhor. Você pode contar com a ajuda do Senhor. Você pode contar com o favor dEle, porque Ele está com você. Não temas, você não está sozinho, meu amado. Os discípulos ficaram com medo. Mas Jesus estava no barco, Ele é onisciente, onipresente, mesmo com os olhos fechados, Ele vê tudo, sabe tudo, porque Ele é Deus. Talvez você ache que ninguém está vendo a sua situação, não. Talvez alguém humano não pode estar vendo, mas Deus está de olho dessa situação que você tem passado e está passando. E a palavra dele para você é: vai ter providência de Deus na sua vida, vai ter providência de Deus na sua casa, vai ter providência de Deus nessa área que você tem sido mais afligido. Assim te diz o Senhor nessa noite. Haverá uma providência de Deus. O texto vai narrar, meus irmãos, que Jesus, chegando em Gadara,
as legiões correram, foram de encontro a ele. Quando ele saiu do barco e pisou na terra, as legiões chegaram perto de Jesus, questionando o Senhor. O que o Senhor tinha ido fazer ali em Gadara. Houve um questionamento daqueles demônios. Os espíritos maus não são bons, são espertos, irmãos. Aquele homem, irmãos, ele estava passando por uma situação, vamos fazer assim, tão sofredora, tão amargante, tão amarga na vida dele, tão desesperadoras. Eu fiquei pensando a família desse gadareno, quando olhava e via para aquele homem ali em Gadara fazendo a maior bagunça naquele lugar. Eu fiquei pensando, rapaz, como que a família, como que os amigos do gadareno via aquela situação, via aquele homem que outra hora em outro tempos atrás tinha uma vida boa e depois vem uma legião de demônios e toma aquele homem e começa a tirar a paz dele, começa a tirar a alegria daquele homem, começa a flagelar ele, começa a dominar ele e subjugou ele, porque ele já não tinha vontade própria, ele era obrigado a fazer o que os demônios queriam que ele fizesse, porque os demônios tinham tomado conta do corpo dele, que era uma situação somente Deus poderia resolver. Que sofrimento que aquele homem viveu, que situação que aquele homem estava passando naquele momento, de muito tempo. Para você ter ideia, a Bíblia vai falar que os demônios levavam aquele homem a ficar no cemitério. Tem gente que tem medo de passar em frente do cemitério de noite, mas aquele homem era obrigado a ficar dentro do cemitério, e logo, mas não só dentro do cemitério, mas muitas vezes dentro do sepulcro, ou seja, ele quebrava aquele lugar onde é que ele coloca os corpos e ficava enfiado lá dentro. Olha a vida de sofrimento que esse homem estava passando, meus amados. Olha a situação que esse gadareno estava enfrentando. A Bíblia vai falar que muitas vezes os policiais pegavam ele, prendiam ele. Nós lemos no texto aqui, ele chegava na cadeia, o que fazia? Ele quebrava a cadeia todinha, julgava que as grades puxavam fora. Você já viu como que demônio e espírito tem força? Se ele tomar um homem, tem demônios, pode juntar 20 homens que não consegue segurar ele. Somente o poder de Deus. E a Bíblia fala que eles colocavam algema nele, grilhões, né? Quebrava aquele trem. Até os policiais daquela cidade ali ficavam pensando, meu Deus, como que nós vamos resolver essa situação desse homem? Prende ele e quebra a cadeia, joga a cadeia pro chão fora. Coloca a algema nele, ele arrebenta as algemas tudo. E o pessoal de Gadara, porque o texto vai falar que de noite e de dia, muitas vezes ele saía andando mais à noite, né? Gritando para Gadara fora, berrando, urrando, como se fosse um lobisomem, como se fosse um monstro. Perturbando, tirando o sono das pessoas, deixando a pessoa... Imagina um homem desse perto da sua casa, na esquina da sua casa, de noite, dando aqueles gritos, dando aqueles urros, fazendo aquela bagunça todinha. E o texto vai falar que aquele homem, irmãos, ele vivia. O demônio que estava nele pegava, ele usava para cortar ele todo com pedra. Ele feriu o corpo dele todo com pedra. Olha o estado que esse homem estava passando. Olha a situação que esse homem estava vivendo. É uma situação que aos olhos humanos é impossível. E às vezes, irmãos, nós passamos por situações que nós olhamos falando assim, não tem jeito, não tem como. Mas Deus tem, irmãos. Para Deus não há impossível. Uma pessoa, um ser que você pode confiar nele 1000%, chama-se Deus, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, você pode confiar nele 100%, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Para Deus não existe empecilho. Ah, pastor, meu marido tem um coração duro. Você já viu o testemunho que eu já contei aqui do Espírito Santo que tocou no coração do homem? O homem era policial, violento, bruto, fumava, bebia, batia na mulher, brigava. Ele abriu a boca, chorava igual um menino. Hoje ele é um pastor. Eu estou doido para trazer ele aqui. Deus vai me dar a oportunidade de trazer ele aqui. Para Deus agir, irmãos, não existe coração duro.
A Bíblia fala que Deus, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Mas se Deus decidir que vai quebrantar uma pessoa, Ele a quebranta. Ele permite situação para aquela pessoa abrir o coração. E quando aquela pessoa abre o coração, Ele vai lá e enche aquela pessoa da presença dEle. Então para Deus não existe impossível, irmãos. Não há barreira para o Senhor operar. E nós, como cristãos, precisamos ter essa visão, essa fé no Senhor. Para Deus não existe barreira. Para mim tem, para o médico tem, para o advogado tem, para a polícia tem, para todo mundo tem. Mas para Deus não existe. E esse é o Deus que eu e você servimos, igreja. Esse é o Deus de maravilha. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que criou o sol somente com a palavra, o Deus que criou a luva somente com a palavra, o Deus que criou o universo, o Deus que criou o infinito, tudo, as estrelas, somente com a palavra, deu ordem às águas para que fizesse todos os animais que vivem na água. Você já viu o tanto de espécies de animal marinho que existe nas águas? No Rio Doce, no rio, no mar. Tem espécies ainda, irmãos, que os seres humanos ainda nem conhecem. Mas quem fez? Tudo Deus. Mas o texto vai falar, meus amados, que esse homem, ele via cortando. E teve uma época atrás que estava aquele negócio da baleia azul aí, né? Um jogo aí. E essa garotada começou a entrar nesse jogo. E muitos jovens, muitas pessoas se cortando. Isso não é normal, isso é sacrifício, é demônio. Quando você pega cortar o seu braço, quando você pega cortar a sua barriga, isso aí são sacrifícios a demônios. Aquele sangue, o enxuto bebedor de sangue que gosta de tomar o sangue do homem, do ser humano, ele se fortalece naquilo ali. Se você conhece alguém que vive cortando, meus amados, interceda por ele, ore por ele. E se você é uma pessoa que tem esse hábito de se cortar escondido sem ninguém saber, porque muita gente faz isso e as pessoas não ficam sabendo, busca ajuda espiritual, porque isso não é de Deus e isso não é para a sua vida. Mas o que eu quero te dizer é que é o seguinte, indiferente com a situação, que Jesus pode mudar e vai mudar essa situação que você tem vivido. O Senhor, Ele tem falado muito comigo em família, que Ele libertará muitas famílias. Ele trará os familiares, Ele trabalhará no coração dos nossos entes queridos. Jesus foi em Gadara, irmãos, somente com intenção de libertar aquele homem e transformar a vida dele. E é o que Deus quer fazer na sua vida e vai fazer em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá libertação na sua família, haverá libertação na vida do marido, haverá libertação na vida dos filhos, haverá libertação na vida da esposa, haverá libertação naqueles que você tem clamado, que você tem orado, que você tem buscado por eles. Continue orando, continue crendo, continue jejuando, porque Deus trabalhará, Deus é fiel com aquele que é fiel com Ele, irmãos. Não existe oração em vão. Talvez a resposta não venha no momento, mas todas as nossas petições estão diante de Deus Pai. E na hora certa Ele o que faz? Envia os anjos dele para vir e trabalhar ao nosso favor. O texto vai dizer, a história vai dizer que Gadara era uma cidade rica, abençoada. Mas a atitude do gadareno lá estava atrapalhando o desenvolver da cidade. Porque ela atacava os comerciantes, os vendedores, o pessoal estava com medo de ir, porque ele era uma legião violentíssima, quebrava cadeia. Um homem investido num demônio que derruba a grade, arrebenta a algema, qualquer um tem que ter medo dele mesmo, né? É um homem, mas no momento não é um homem, é um trem ruim que está nele ali que faz aquilo. Então estava trazendo, prejudicando a cidade de Gadara, estava atrasando. E era uma cidade comercial, uma cidade que vivia de vendas, de troca, de berganha, como era na antiguidade. Mas eu quero profetizar, se tem um demônio agindo contra você, hoje ele vai sair dos seus caminhos. O Senhor vai remover ele dos seus caminhos. E no seu caminho haverá luz, luz. Deus opera pela palavra. É só você crer. Pela palavra, irmãos. Quando eu fui curado, foi quando o pastor falou lá, pregou lá, opa, tomo posse da palavra agora. E a situação apertou, não, eu tomo posse da palavra que o pastor pregou lá, Senhor.
Não abro mão. Foi até que o dia que nós estávamos orando, veio a mão tamanho da casa, passou dentro de mim e limpou todo o meu corpo. De todo aquele câncer maldito que estava acabando comigo, me matando. Mas eu quero que você preste atenção aqui na história. Os demônios estavam muito fortalecidos naquela cidade, sabe por quê? Era uma cidade sacerdotal. Havia sacerdote de Baal naquela cidade. E o demônio, irmão, ele trabalha o quê? Ele trabalha na brecha. E a brecha que aqueles demônios estavam tendo ali era esse sacrifício. Esse sacerdote de Baal que vivia invocando esses demônios e usava esse demônio que estava no corpo desse homem. Porque ali havia um templo de Baal que sacrificava. Se vocês lerem lá em Reis, em 2 Reis, quando Elias foi para o Monte Carmelo, os sacerdotes de Baal faziam o quê? No desafio. Eles ficaram de cedo até meio-dia, clamando Deus e se cortando. Se cortando. Tem um país que usa muito isso hoje em dia, lá na Filipinas. Quando é crucificação de Jesus, crucifica até gente vivo. Esse cara é maluco mesmo, perturbado mesmo. São religiosos, assim, fanáticos mesmo. Se cortam, eles arrumam azogue, que são um chicotinho que tem assim, uns pedras de osso, com uns negocinhos de ferro que corta. E eles mesmo assim. O dia inteiro. Você olha as costas deles, o corpo deles está todo totalmente assim, cortado, totalmente ferido. Mas esse espírito mau tinha essa legalidade naquele lugar ali. Por quê? Porque havia muitos sacrifícios. E o sacrifício, irmãos, quando eu não abro mão de uma vida de pecado, eu vou cada vez mais fortalecendo o espírito mau que está me atacando e me perturbando. Então, o segredo é o quê? Santificação. Quando você santifica, você vai fechando a sua vida para o mundo e abrindo para Deus. E Deus é maior do que qualquer demônio, do que qualquer legião, do que qualquer principado. E se você está afiado com Deus, ok. Mas esses demônios, esse espírito mau, tinha essa legalidade ali. Esse espírito mundo, essa legião, né? O que eu quero trazer para você nessa noite? É muito importante, irmão, que você faça uma análise da sua vida e tenha uma vida de vigilância. Porque muitas vezes o inimigo tem achado brecha na nossa casa, brecha nas nossas vidas. É porque nós estamos dando a legalidade. Muitas vezes o Senhor quer quebrar os grilhões, Deus quer transformar, Deus quer mudar situações. Mas, porém, as brechas atraem o inimigo. Demônio, ele alimenta, é de coisa ruim. Demônio, ele alimenta, é de rebeldia. Demônio, ele alimenta, é de baixa autoestima. Tudo enquanto que é ruim, que te faz sofrer, o espírito mau alimenta daquilo ali. Então é muito importante você ter uma vida de vigilância, pegar, se policiar, se vigiar, irmão. Porque cada vez que você for vigiando, tendo uma vida de vigilância, você vai fechando as portas para o inimigo. Cada vez. Agora, pelo contrário, se você não se incomoda com isso, então a vida de vigilância, o inimigo vai achando brecha de achar na sua vida. E todos nós sabemos que o diabo só quer fazer o homem só quer fazer uma coisa: fazer o homem sofrer, fazer o ser humano sofrer. Deus permitiu Satanás atacar Jó. Mas qual era a intenção do diabo? Era de destruir Jó. Mas Deus tinha guardado o coração de Jó. Deus permitiu Jó passar pela prova e depois abençoou ele abundantemente. Mas se Deus não guarda o coração de Jó, o diabo atacou ele em todas as áreas. Feriu aquele homem, matou 10 filhos dele, acabou com o dinheiro dele, acabou com a saúde dele, né? Estressou a esposa dele para a esposa dele brigar com ele. Então, se o inimigo, sei lá, achar brecha nas nossas vidas, ele traz muito sofrimento para o homem. O gadareno estava sofrendo demais na mão do inimigo, irmãos.
Jó sofreu demais. Mas o que Deus está falando com você nessa noite? Se posicione e muda, porque Deus vai operar. Não é as suas falhas, não é o que você fez no passado que vai influenciar Deus agora, não. É o que você vai pensar daqui agora em diante, a partir do momento que você está recebendo a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação. Se você sair daqui, Senhor, realmente eu tenho falhado mesmo, mas a partir de agora eu vou me esforçar para não falhar. Espírito Santo, me ajuda. Se caiu, não para, continua, irmãos. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então não pare, não olhe para a situação, não olhe para a direita nem para a esquerda. Continue firme com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja no Senhor. Pode confiar em Deus, irmãos, que Deus, Ele é fiel. Não é porque você tem vivido uma situação até agora que você vai desanimar, não. Você vai sair daqui diferente. Vou fazer diferente porque Deus falou comigo que é para me fazer diferente. E Deus é bom, Deus te ama, Deus nos ama, irmão. Deus, Ele quer nos guardar, Ele quer nos proteger, Ele quer nos livrar, irmão, de todo sofrimento. O texto vai falar que quando Jesus pisou em Gadara, aquela legião tremeu toda. Eles tremeram, esse cara com tanto medo que eles foram lá no pé do Senhor, questionaram o Senhor, o que o Senhor estava fazendo ali. Jesus só perguntou quem é o nome, falou legião. Então sai, deixa essa vida, deixa esse ambiente. É o que Deus quer fazer na sua vida, trazer transformação, trazer mudança no seu lar, trazer mudança na sua vida em todas as áreas. É o projeto de Deus para a sua vida, é o projeto de Deus para a sua casa, é o projeto de Deus para você. Toma posse desse projeto de Deus. Pastor, mas a situação é brava. Não, ali a situação que era brava, mas onde Jesus chega, meu irmão, os espíritos maus têm que bater em retirada, porque a treva não suporta a luz. Se você se encher do Espírito Santo e pode chegar na sua casa lá, se tiver treva lá, vai bater em retirada no nome de Jesus. Não fica, porque as trevas não suportam a luz. Um homem ou mulher cheio do Espírito Santo, quando ele chega perto de alguém que está possesso, aquela luz que está dentro de nós, no nosso espírito, irmão, queima aqueles demônios. Tem gente que você vai orar para ele já está começando a tremer assim. Não é porque somos fortes, não, mas porque o poder de Deus que está dentro da gente queima aqueles demônios, eles não suportam. Se encha do Espírito Santo. Se rende a esse Deus maravilhoso. Jesus chegou, os demônios começaram a tremer. Meu Deus do céu, agora chegou ali o que pode. Já destruiu na casa, né? Já destruiu os demônios na cruz, né? Mas o que os demônios pensou? Chegou o que pode transformar a vida desse homem. Porque o sacerdote lá não conseguia, ninguém conseguia, médico não ia conseguir ajudar aquele homem. Se qualquer médico fosse atender aquele homem ali, ele pegava o homem pela goela e julgava ele uns 10 metros. Era uma legião. Uma legião é 6.000 demônios. Conforme for as classes de demônio que tiver naquele homem ali, faz uma bagunça terrivelmente. Então os demônios sabiam que Jesus era o único que podia mudar a vida do gadareno. E você precisa ter isso no seu coração. A mudança, a transformação, a paz, a alegria não vai vir nas coisas que você quer, nas coisas que você deseja. É só Jesus pode te dar a paz que você está precisando. É só Jesus pode te dar a alegria que você está precisando. É só Jesus que pode trazer a restituição, a restauração que você está precisando. Só Jesus pode trazer a libertação que você deseja e que você precisa. Tudo está nele. Na sua força você não vai conseguir. No falatório, muito mais que nada. Falatório produz nada mais, nada menos do que briga. E crente precisa aprender a orientar. Falou uma vez, 2 vezes. Ora mais que é melhor do que ficar com falatório. Aí fica que é falatório, com um pouco esquenta a orelha do marido, ou então o marido esquenta a orelha da mulher, com um pouco está brigando. A oração, irmãos. Ore mais, fale menos. Então os demônios sabiam
E você precisa ter essa convicção. Só Jesus pode trazer sobre a minha vida a restauração que eu preciso. Só Ele. Ninguém não é pessoas que vai trazer isso para você, essa paz, essa alegria. As enfermidades, algumas são para os médicos, algumas não são para o médico. Libertação, tem muita gente indo até de clínica. Tem gente que vai em clínica e não muda. Mas se abrir o coração para Jesus é mudado. O Senhor Jesus foi exclusivamente, atravessou o barco, o mar, né? Eu falo mar, mas na verdade é um lago, né? O mar é o que nós temos aqui, né? Mas já que a Bíblia fala, os outros falam mar, então para ter entender. Já atravessou aquilo ali exclusivamente, irmãos, para levar uma restauração para aquele homem. E eu quero dizer para você que você é um agente de restaurador, de restauração. Por isso que você precisa pregar o Evangelho. Por isso que você precisa falar de Jesus para as pessoas. Por isso que você precisa de orar. Porque do mesmo jeito que o Senhor Jesus foi lá em Gadara levar restauração àquele homem, é o que Deus quer fazer com você. Te usar você para levar restauração. Te usar você para levar esperança para aqueles que estão sem esperança. Usar você para levar a paz para aqueles que estão sem paz. Levar alegria para aqueles que estão sem alegria, meus amados. É o que Deus quer fazer através de você. Você viu que ele atravessou o barco todinho, o lago todinho, para chegar lá e levar uma restauração. Talvez as pessoas falam, para um homem, sim, irmãos, uma alma vale mais do que o universo. Deus não enviou o filho dele para morrer em favor do universo. Jesus veio na cruz, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou para que no último dia nós ressuscitamos com ele. Foi somente para nós, por ser humano. Talvez nós olhamos assim e não damos valor e não investimos em vidas, valorizamos vida. Às vezes, vidas que serão grandes pessoas na mão do Senhor. Mas o que eu quero falar com você? Que se o Filho de Deus, se Deus investiu em cada um de nós, por que nós não podemos investir em vidas? O maior investimento que você faz é investir em alguém, é orar por alguém, interceder por alguém, é visitar alguém, é evangelizar alguém. Essa é a atitude da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não pode ficar só dentro das quatro paredes que não. Aqui nós somos o corpo de Cristo, fora você é a Igreja de Cristo, então você precisa trabalhar, fazer algo para o Senhor. Você precisa falar de Jesus, você precisa orar para alguém, você precisa visitar, você precisa levar uma palavra para alguém que está necessitando. Por quê? Porque você é a igreja, nós somos a igreja do Senhor, irmãos. E a igreja de Deus é o quê? Não é a igreja morta, é a igreja viva! Hein? É a igreja que caminha para baixo e para cima, a igreja. É essa a igreja do Senhor, eu e você somos. E juntos nós nos tornamos o corpo de Cristo. Aprenda a dar esse tipo de valor às pessoas como Jesus deu. Era um homem, Jesus podia falar, vou lá em Gadara, mexer com aquele demoniado, libertar aquele, não vou nada. Mas ele sabe o preço de uma alma. Nós não sabemos, porque nós não morremos na cruz por ninguém. Mas Jesus sim. Padeceu, sofreu, foi humilhado, ficou 30 anos longe da glória dele. Então Jesus sabe qual é o preço que você tem. Agora também, para com esse negócio também de ficar sentindo esses crentes com baixa autoestima. Hoje na escola bíblica nós falamos disso. Eu não estou com nada. Eu não valo nada. Eu não posso. Eu não aguento isso, irmãos. Quem habita dentro de nós é o Espírito Santo.
Tem hora que vem uns momentos assim, que tenta nos abater, sim. Mas eu não vou ceder isso, não. Porque você não é. Porque isso é ação demoníaca. Quem te coloca baixa autoestima em você é demônios para te oprimir você, colocando que você não vale nada. Se você não valesse nada, Jesus não tinha morrido na cruz por você. Se ele morreu, é porque você tem um alto preço por ele. E o amor dele sobre a sua vida é abundantemente. Não importa a falha sua. Não importa se você é uma pessoa que tem falhado ou deixou de falhar. O que importa é que Deus te ama e Ele está disposto a perdoar, a nos lavar, a nos remir com o sangue dEle e a nos usar, irmãos. Não deixe o inimigo colocar baixa autoestima em você, não. Quantas pessoas estão com baixa autoestima? Ah, eu não estou com nada. Quem não está com nada é o demônio. Você está com tudo. Porque o maior é com você. O maior está conosco, irmãos, que é Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Não vai nada, o maior habita dentro de nós, que é o doce Espírito Santo de Deus. Só você parar para pensar isso aí. Um Deus tão maravilhoso que vem fundo com o nosso espírito. Ao valor que você tem. E ao valor que nós precisamos dar às pessoas também. Porque por mais, irmãos, difícil que às vezes nós pegamos pessoas para lidar com elas, ela tem os valores delas. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo é diferente de quem tem a mente do diabo. Satanás, ele é acusador. Quando eu tenho a mente do diabo, eu só acuso as pessoas. Quando eu tenho a mente de Cristo, aquela pessoa pode ser terrível, mas ainda eu acredito que há restauração para ela, que há mudança para ela. Isso é ter a mente de Cristo. Deus enxerga sempre o nosso futuro e nós precisamos enxergar pessoas assim e investir em pessoas por causa disso, irmãos. Precisamos ter essa mente de Cristo. Valorizar as pessoas. Pastor, mas é terrível isso. E nós outra hora não era terrível, não. Às vezes a gente até dentro da igreja conhece a palavra é terrível. E quem não conhece a palavra? Precisa muito mais do nosso carinho, muito mais do nosso apoio, muito mais do nosso fortalecimento, muito mais que nós pregamos e oramos para essa pessoa do que qualquer outro. Isso é ter a mente de Cristo. Olhar as pessoas com olhos de restauração. Se não quiser, aquilo que nós levamos e aquilo que nós temos, que é o Espírito Santo, e compartilhar com elas, aí já não é problema nosso, é problema dela e Deus. Não é problema meu, não é problema meu. Mas o texto vai falar que aqueles demônios, quando Jesus pisou lá, que eles foram até Jesus e que eles viram que Jesus tinha dado a ordem para ele sair. O texto fala que eles imploraram ao Senhor para que o Senhor não enviasse eles para fora daquele país. Mas eles pediram a Jesus que Jesus permitisse eles entrar naquele... Era 2.000 porcos que tinha ali. E o texto bíblico fala que Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. E quando aqueles homens, os demônios entraram nos porcos, aquele homem foi totalmente liberto e restaurado. E por que Jesus permitiu que aqueles homens entrassem, que os demônios entrassem nos porcos? Porque aqueles porcos ali, irmão, eram usados para o sacrifício a Baal. Talvez olhando assim, mas Jesus é mau, permitiu que os demônios entrassem naquele porco e os donos daquele porco tomou um prejuízo danado? Não. Tomou prejuízo não. Jesus permitiu, porque aqueles porcos eram usados para coisas ruins, para sacrifício ruim. Era sacrifício a Baal. Então Jesus permitiu. Os porqueiros ficou com raiva, ficou magoado, mas ele permitiu porque ali havia aquela legalidade. Os porcos não eram para o alimento do povo, os porcos não eram para o povo comer, era para sacrifício a demônios. Então essa foi a causa, o motivo que o Senhor Jesus permitiu. E se você estudar a Baal, esse Deus que eles têm como Deus, entre aspas, né? É vários tipos de sacrifício para terrivelmente. E qual a função do demônio? Matar, roubar, destruir.
Então, já que eles são usados para coisas ruins, eles vai para os porcos ali. Então, os porcos morreram, os demônios teve que ir para outro lugar. Aqueles demônios não foram, os porcos não foram usados para alimentar e fortalecer aqueles demônios. Porque as ações daqueles demônios naquela ilha ali, irmãos, naquela cidade, era terrível. Eles estavam matando, eles estavam destruindo, eles estavam tirando a paz do povo. Eles estavam destruindo a vida desse homem. Se põe no lugar do endemônio gadareno, você vê como que aquele homem sofreu, como que aquele homem estava sofrendo. Os demônios roubando a paz dele, os demônios roubou a vida daquele homem. Então andava nele. Talvez ele pensava assim, vou lá na casa da minha mãe, mas os demônios falaram, não, agora você vai lá pro sepulcro, pro cemitério. Ó, pegava as pernas dele e ia caminhando. Mas nem isso, porque quando os demônios tomam a mente. Então você não tem o direito nem de pensar. Ele te comanda você e pronto. E você faz sem ver coisas que você não queria fazer. Se você tivesse essa consciência, você não fazeria, mas através dos demônios você faz. É por isso que lá em Efésios Jesus fala assim que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os espíritos mal. Quanta gente causa destruição, mata, faz muitas coisas aí, mas estão influenciados em processo por um espírito mal. E às vezes a gente ataca as pessoas, mas sem saber que por trás daquela destruição tem um demônio, porque toda destruição tem um demônio por detrás. Tem um espírito mal influenciando, um espírito mal conduzindo. Então por isso nós precisamos orar mais, guerrear mais no espírito, ser pessoas que orem mais, para que Deus dê o discernimento do que está agindo ali e de quem está agindo ali naquela situação. Você acha que era da vontade daquele gadareno viver essa vida? Tá chovendo, o cara tá lá no meio do mato, no meio do morro, lá gritando, uá! Tá chovendo lá, que a chuva que é toró, raia caindo, o cara lá no meio do sepulcro, lá no meio do defunto lá. Claro que não, irmãos. Um ser humano em sã consciência jamais vai fazer isso. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, irmãos. Eu quero que você abra o coração, porque vai ter restituição na sua casa. Deus vai operar um milagre na sua vida. Deus vai operar milagre na sua família. Ter certeza. Eu gostaria que você ficasse de pé aqui, com o coração aberto, focado no Espírito Santo de Deus, focado no Senhor, porque quem faz é Deus, não é o homem. Lembre-se disso. Não existe causa impossível para o Senhor. Não existe situação difícil para Deus. Pastor, o senhor não conhece a minha situação. Deus conhece, irmãos. Se Ele está te dando essa palavra que não existe causa impossível, porque não existe. Essas palavras que eu falo, que não são minhas, mas o Espírito de Deus que fala através de mim. Eu só sou somente o canal dele. E tudo que eu estou falando e ensinando está baseado dentro da Bíblia, encaixado aqui nas Escrituras. É o próprio Deus falando com você. Qual é a situação que você tem vivido? O que você tem vivido? Qual é a situação na sua casa? Qual é a situação nas vidas de pessoas que você tem orado? Feche os seus olhos, coloca diante de Deus, irmão. Deus, Ele é Espírito. Ele não precisa de... Daqui, assim, Ele envia anjo lá na sua casa lá e tudo é transformado, é liberto. Porque Ele é Espírito. Feche seus olhos nesse momento. É no ambiente de trabalho? É familiar? Mas creia que Ele vai trabalhar. Creia que haverá um agir de Deus. Pega essa palavra que Deus está falando com você nessa noite. Não desista. Não pare. Somente crê, filha minha. Somente crê, filho meu. Não olhe as adversidades, não olhe as barreiras, não olhe a tempestade que o inimigo colocar na sua frente e no seu caminho. Tempestade foi feita para que eu e você rompesse, vencesse, passasse pela frente. Deserto não foi feito para matar um cristão, deserto foi feito para você caminhar, seguir o seu caminho para frente e lá na frente tomar posse daquilo que Deus tem para você.
gente parando por causa de deserto, tem muita gente parando por causa de tempestade. Não pare, porque haverá um trabalho de Deus. Deus te chamou para ser uma coluna da sua casa. Deus te chamou para ser um libertador na sua casa. Deus te chamou para ser diferente e fazer diferente na sua casa, na sua família, no seu bairro, na vida dos seus vizinhos. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Ele tem poder para mudar a igreja. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está. Ele está contigo. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Não temo Aleluia. mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Ele é o teu socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente. Show manai açúcares, limpa lá e canto e decos. Não temas, porque eu estou contigo. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Eita glória! Toca Jesus no teu povo nessa noite. Não temo Toca, Senhor mais Jesus. o mar, Toca em cada um, pois Senhor. firme está Toca, Jesus, minha nessa fé, causa, Senhor, que é impossível para essa no pessoa. meu Toca, Jesus. Toca nessa família, Senhor. Toca, Senhor, nesse Jesus marido. de Toca, Senhor, nessa situação Nazaré, agora, em nome de se Jesus o Cristo. medo Essa me situação que tem cercar, oprimido, tem sufocado, tem feito essa pessoa tremer, tem feito essa pessoa chorar, Jesus. Toca, seu Senhor. nome eu Toca, Jesus. clamarei, e ele Chamanaia, me choreando. guardará. Haverá um livramento na sua Não vida. temo mais Deus o está te dando um mar, livramento nessa noite. pois firme está minha fé, no meu barquinho está. Vai quebrando, Senhor, essas algemas. Jesus de Nazaré, Quebra essas algemas, ó Deus. Se o Quebra, medo Deus, essas cadeias. me cercar, Quebra, Senhor, em nome de Jesus ou Cristo de se o Nazaré. vento Toda prisão nessa noite, ó Deus. seu Tudo aquilo, ó nome Pai, que eu tem se levantado, Deus, contra os teus clamarei, filhos. Tudo aquilo, ó Deus, que tem
aprisionar essa pessoa, Deus, no nome de Jesus. Que em nome de Jesus, todo espírito contrário nesse lugar, na vida dessa pessoa, nós ordenamos que vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Que nos caminhos dessas pessoas, Deus, haja a luz. A luz. A luz que ilumina, Jesus. Shomanaia, naia, shoreandecos. Remanaia, shoreandecai. Toca nesse coração, ó Deus, amargurado agora, em nome de Jesus Cristo. Que esse coração amargurado agora seja liberto agora dessa amargura. Em nome de Jesus Cristo. Seja agora tocado agora pelo Senhor. Tocado nesse momento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja livre agora dessa amargura agora. Seja livre agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja livre agora. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Deus está trabalhando em favor de pessoas aqui nessa noite. Porque quando a igreja cantava, ela vai ouvir 2 anjos saindo desse lugar. Oh, manastus, tu que bandui de cons, se que raiz, tique me que as de sol. E esse anjo vai visitar familiares seu. Esse anjo vai visitar a sua casa. Esses anjos vão visitar situações e vai quebrar agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda a prisão, ó Deus, assim como o Senhor ordenou que aquelas legiões saíssem, ó Deus, daquele endemoniado de Gadareno, ó Pai, e aqueles homens e aqueles demônios tiveram que sair, e a paz veio sobre aquele homem, a alegria veio sobre aquele homem, ó Deus, que a paz vem sobre aquela cidade, ó Pai, que assim seja, Senhor, na vida daqueles que todos estão aqui nessa noite, ó Deus, que o Senhor continue operando as maravilhas do Senhor, em o nome de Jesus, na vida desses que estão aqui nessa noite. Se for na área do trabalho, que assim seja, que se for na área emocional, que seja assim também, que se for na vida financeira, que seja, se for familiar, seja. Receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré o milagre na tua casa, o milagre na tua vida, o milagre nessa situação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai recebendo nessa noite, Deus está operando nessa situação, em nome de Jesus. Show, Manás. Se não fosse assim, eu não teria dito. Show, Manás. Vou preparar-vos um lugar, eu irei, vos levarei para mim mesmo. Haverá dupla honra, igreja. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Adore Ele. Enquanto você adora, os anjos trabalham ao seu favor. Abre o seu coração e louve e adoração a Ele. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Oh, Deus de poder e maravilha. Oh, Deus que opera milagre. Obras maiores farão. Haverá dupla honra na sua vida. Haverá dupla honra. Receba no seu espírito e agora. Guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia, igreja. E se alguém me amar,
Oh, Espírito de Deus, toda aleluia. a minha vida eu te amarei. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Toda a minha vida eu te Ele está aqui, igreja. Adore a Ele nessa noite, igreja. Adore a Ele. Oh, glórias. Oh, aleluia, Jesus. Aquele que tem os meus Aleluia, mandamentos e os guarda, este é o que me Aleluia. ama. Ele está operando a maravilha dele na sua vida. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia, igreja. Dê a salva de palmas e adoração a Jesus. Você que está preocupado com a situação na sua vida, fique tranquilo, porque vai ter uma provisão de Deus, tá? E você sabe que o Espírito Santo testificou com você aí, em qual área que é da sua vida. Amém, igreja? Vamos escolher os nossos dízimos, a nossa oferta, no nome de Jesus Cristo. Irmãos, terça-feira células aqui, quarta-feira célula, sexta-feira estamos orando para a família, para a libertação e para a cura. Se tiver demônio, nós estamos expulsando também. Então nós estamos aqui, firme na caminhada. Participe da programação da igreja, irmãos. Não fica só aquele crente que só vem no domingo, não. Participe durante a semana para você alimentar o espírito seu e se fortalecer. No nome de Jesus Cristo.